trabalho de conclusão de curso da Ellen, do Leandro e da Mariana, para a banca examinadora. O título do trabalho é Sentidos e Significados da Educação Física Escolar para o Ensino Médio Noturno. Com prazer eu estou orientando esse trabalho, porque foi um trabalho muito bem feito pelos alunos. Bom dia. Partindo da introdução, a educação física sofreu um grande marco a partir de 1996, quando surgiu a LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Hoje os alunos do ensino médio não vão participar das aulas de educação física com tanta motivação devido à monotonia de ser apenas um jogo, continuação do ensino fundamental 2. Temos 40% dos alunos do ensino médio estudando no ensino noturno, logo grande parte deles frequentam o mercado de trabalho, já trabalham, por isso são facultativos nas aulas de educação física devido às brechas que a LDB deixa para eles. A importância da educação física na construção dos alunos e a importância da educação física para os alunos, a gente vai precisar o porquê que é importante. O objetivo geral é identificar quais são os sentidos e significados atribuídos pelos alunos do ensino médio noturno para a educação física escolar, após a realização de uma prática de ensino realizada no período de aula. O objetivo específico, analisar a importância da disciplina de educação física escolar no currículo do ensino médio e discutir a inserção da mesma no ensino noturno. No ensino médio, ele deixa de ser preparatório para o ensino superior e mercado de trabalho e passa a ter o caráter também de formação do cidadão, partindo do PCN que surgiu junto com a LDB. O PCN e o PCNM são parâmetros curriculares nacionais do ensino médio que têm o caráter da melhoria da educação, também da formação do cidadão, preparado para os ensinos posteriores e o mercado de trabalho. Eles são organizados em 3 áreas: ciências da natureza e matemática, ciências humanas e linguagens e códigos. Dentro de linguagens e códigos tem a educação física, artes, informática, língua portuguesa e língua estrangeira moderna. Todos têm o caráter e a abordagem da linguagem e da cultura corporal. Bom, até a metade do século passado, a educação física sofria influências das tendências militarista e higienista, onde o objetivo era formar cidadãos saudáveis, fortes e, por consequência, aptos para o combate. A partir por volta da década de 70, a educação física já tinha um objetivo mais no esporte de rendimento, onde menos habilidosos eram excluídos. Desde a década de 80, ela vem sofrendo influências de outras tendências que têm caráter agora mais para a saúde, formar cidadãos críticos e desenvolvimento da cultura corporal de movimento. Enquanto componente curricular, ela deve assumir a tarefa de introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento. Isso por meio do jogo, esporte, dança, luta, ginástica e atividades de aptidão física, tudo em prol da qualidade de vida. Também as aulas elas devem atingir o aluno em todos os âmbitos, motor, cognitivo e afetivo. E elas devem ser propostas de acordo com a fase da vida que eles estão vivendo, no caso da adolescência, né, do ensino médio. De acordo com o que já disse, a respeito da facultatividade, a LDB ainda, a gente pode ver que ela vê a educação física ainda com um olhar nas primeiras tendências, onde a prática, assim, viam como ela é disciplina exclusivamente prática, porque as facultatividades são todas relacionadas a possíveis incapacidades físicas dos alunos. Os alunos do ensino médio se encontram na fase de adolescência, que é um período que vai desde a puberdade até a conquista da maturidade. É nessa fase que ocorre a formação da identidade e a construção da personalidade. Então, existe um grande questionamento dos adolescentes sobre seus valores, seus lugares na sociedade e suas escolhas. É nessa fase também que surge o pensamento formal, que dá a capacidade do aluno criar teorias abstratas, realizar reflexões, dando a ele um novo poder sobre sua mente. E pelo fato do pensamento formal, as aulas de educação física deveriam abordar um pouco além
de raciocinar e pensar, tem um pensamento mais amplo do que os alunos do ensino fundamental. Nós sabemos que na adolescência ocorre um grande desenvolvimento físico do aluno e que as atividades físicas atuam diretamente sobre esse desenvolvimento. Na educação física escolar, ela pode tanto proporcionar os benefícios das atividades físicas, como a melhora da aptidão física e saúde, como também mostrar aos alunos de uma forma mais teórica esses benefícios das atividades físicas. Nós realizamos uma pesquisa exploratória, que foi através de formulações de questões, para aumentar a nossa familiaridade com esse fenômeno. Nós analisamos os dados obtidos e tivemos descrições tanto quantitativas quanto qualitativas. A coleta de dados foi realizada numa escola estadual no município de Santo André, no estado de São Paulo. Foram 41 alunos participantes da idade entre 16 a 19 anos e descobrimos através do questionário que 71% desses alunos já estão inseridos no mercado de trabalho. Nós realizamos um questionário realizado por nós três com auxílio do orientador, de 9 perguntas fechadas e uma pergunta aberta. E também é importante esclarecer que eles assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Antes de eles realizarem a pesquisa, os alunos participaram de uma aula de educação física extracurricular. No caso, eles são todos alunos do ensino médio noturno, eles não possuem aula de educação física na grade curricular deles. Então, antes do questionário, os alunos da pesquisa foram até a escola, aplicaram uma aula de educação física e aí eles responderam o questionário. Então, no questionário, foram 9 perguntas fechadas, como disse, e uma aberta, e nós selecionamos as que achamos de mais importância para falar aqui. A primeira pergunta é se eles tinham gostado da aula de educação física. Vemos que 98% gostaram da aula de educação física, que é uma porcentagem muito grande. A LDB afirma que os alunos do ensino médio eles procuram atividades físicas fora da escola, então eles procuram em academias e clubes e acabam deixando de lado a educação física escolar. E através dessa pergunta nós vemos que muitos gostaram, tornando a aula de educação física importante no currículo do ensino médio. A segunda questão é se eles praticam atividades físicas. Obtemos 30% de alunos que praticam atividades físicas frequentemente e o restante às vezes ou quase nunca. A próxima questão é se eles se sentiam indispostos durante a rotina diária. Vemos que 24% quase nunca se sentem indispostos e 63% às vezes. Nós relacionamos esses 24% de alunos que quase nunca se sentem indispostos aos 30% dos alunos que afirmaram que praticam atividades físicas frequentemente. Então, acreditamos que esses 24% estão dentro dos 30% que praticam atividades físicas, mostrando, então, um dos benefícios da atividade física, que é a disposição diária e Bom, na questão 6, se eles têm aula de educação física escolar no ensino médio. 88% apontam que não tem aula de educação física presente no currículo. Relacionando com a questão 7, se eles acham a aula de educação física importante para a sua formação, se somarmos o sim e o totalmente sim, teremos 88% também que acham importante. Se 88% acham que eles não têm, e 88% acham importante, o porquê dessa brecha de ser facultativo para o curso noturno na aula de educação física escolar? Se os que vão participar da aula são interessados na aula, acham importante a aula. Bom, já vimos que eles gostaram da aula que foi aplicada no dia da pesquisa, que eles ajudam uma disciplina importante. Agora vamos ver se eles frequentariam as aulas, se elas de fato fazem parte do currículo. A questão 8 era se eles frequentariam se elas fossem realizadas no período de aula. Então, 78% afirmou que sim, que frequentariam essas aulas se elas fossem realizadas no período noturno. De acordo com os dados do INEP de 2009, 40% dos alunos de todo o Brasil estão inseridos no ensino médio noturno. Na nossa amostra, 70% desses alunos do ensino médio noturno já estão inseridos no mercado de trabalho. Isso pode justificar a resposta negativa que eles deram para a questão 9. Onde nós questionávamos se eles frequentariam as aulas se elas fossem realizadas fora do período de aula, né? Então, nisso, 58% disse que não, que
além disso, na adolescência já surge o pensamento formal, na qual eles têm uma capacidade cognitiva maior de expor o que julga relevante para sua formação. Então aqui eles colocaram uma opinião quando nós questionávamos quais eram os conhecimentos, o que eles gostariam de aprender na aula de educação física. Dentre as respostas obtidas, nós classificamos elas nesses temas: atividade física e saúde, esporte, expressão corporal, ginástica, jogo e primeiros socorros. É visível que ainda o esporte ainda está dominando, 59%. Mas mesmo assim, outros conhecimentos ainda podem ser abordados, isso é importante além dessa prática física. As considerações finais. Então, o objetivo do nosso trabalho foi verificar os sentidos e significados dos alunos do ensino médio noturno nas aulas de educação física. De acordo com a nossa pesquisa, eles atribuíram um sentido positivo. A LDB ainda julga ela facultativa, mas nós pudemos verificar que dá para sair das aulas exclusivamente práticas e ir para conhecimentos mais teóricos, que eles também se interessam. Sendo assim, a educação física pode e deve contribuir para a formação sincera do aluno no final da educação básica.